Comecei no jiu-jitsu por volta de 85, 86, tinha mais ou menos 15 anos. E o Carlinhos acho que tinha vindo para Barra há pouco tempo, aberto a Gracie Barra, e eu sempre fui muito amigo do Ralph, do Renzo, do Ryan. Eu estudei com o Ralph e com o Daniel na escola, com o Russo. E eles faziam jiu-jitsu, era uma coisa não muito divulgada no Rio naquela época, era uma coisa mais ou menos nova, era muito caro. Uma academia de jiu-jitsu na época era bem caro. E a gente era amigo daqui do bairro, estudava junto, pegava onda junto, andava junto. E um dia, convidado pelo Rigan Machado, que na época era um dos professores da Gracie Barra, ele me convidou para ir na academia treinar. E ele gostou, assim, me perguntou se eu queria realmente treinar e me deu a oportunidade de eu treinar. De lá para cá eu treinei todos os dias, assim, sempre tive bastante... Sempre treinei bastante, nunca fui de faltar, sempre levei a sério desde o começo, me apaixonei e é o que eu faço até hoje. Cara, assim, cada uma marca de um jeito, às vezes por uma luta, pelo resultado, mas assim, eu acho que o que marcou talvez a que mais marcou foi o primeiro PAN, de 95, porque eu tinha 24 anos, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fui para os Estados Unidos. Saí do Brasil não, que eu já tinha ido ao México, mas a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos e foi uma galera, sabe, era aquela novidade pan-americana, apesar de não ser um negócio muito grandioso, igual é hoje. Na época o campeonato era bem menor do que o de hoje, mas pra gente foi, sabe, um marco no jiu-jitsu. E no ano seguinte o Mundial de 96, que é a mesma coisa, era um Mundial muito abrasileirado, com algumas pessoas de fora, mas era o primeiro Mundial, então foram acho que 2 campeonatos que marcaram muito. Cara, lá no começo mesmo, assim, até antes dessa época de Mundial e PAN, assim, a nossa meta era bater o Carson. O Carson dominava mais ou menos o cenário nacional, essa é a nossa meta. A gente cresceu, faixa azul, faixa roxa, vendo o pessoal do Carson dominando e a gente quer ser o melhor. A aliança ali sempre também, junto. Aí a Nova União formou com a junção do Dedé, do Melo Tênis Clube. O Aliança também foi uma formação, que era a antiga academia do Jacaré. O Jacaré continua sendo líder, mas ele formou ali, juntou com os alunos dele mesmo, com o Traven, com o Fábio na época, o Traven, o Castelo Branco, fizeram a Aliança. Então ficaram equipes muito fortes. Na época o campeonato, um dos mais legais era o Brasileiro de Equipe. Tinha 4, 5 equipes fortes que brigavam ali. Tinha rivalidade. Hoje o Brasileiro de Equipe é um campeonato já mais, cada um está mais... Apesar de ainda existir as equipes, a Aliança vem aí dominando o cenário a nível de competição grande, mas eu acho que hoje eu vejo muito mais individual. O atleta brigando pelo título dele, entendeu? Eu vejo mais ou menos assim. Faixa roxa, eu tive uma lesão séria no joelho, por volta de 98, 89, 88, 89, tive uma lesão séria. Na época o médico engessou meu joelho e aí eu fui saber depois que não era muito bom engessar, mas bom, a minha perna ficou muito fina, atrofiada, eu queria voltar a treinar antes do médico liberar e acabei voltando a treinar com uma perna só, deitava no chão e ficava fazendo guarda assim, meio de lado. E comecei a desenvolver alguma coisa ali da minha guarda, que na realidade já existia, não inventei a minha guarda. Mas era uma posição muito mais defensiva, de ficar agarrado, tentar repor a guarda, ou dar uma capotada, uma barrigada. E eu comecei a desenvolver essa parte de ir para as costas. E, assim, foi o início, né? E como eu competia, começou a dar certo, uma novidade. Pô, dali ele vai para as costas, começou a dar certo. Na época não tinha internet nem nada, então o desenvolvimento é um pouco mais lento. Mas as pessoas foram vendo, foram fazendo e o negócio cresceu bastante. Muita gente desenvolveu várias técnicas dali, entendeu? Daquele início. Como eu falei, o jiu-jitsu era bem menor, né? Na época a gente treinava, eu treinava muito, como eu falei, 19 anos ali, eu já era apaixonado pelo jiu-jitsu, faixa roxa. Surgiu uma academiazinha lá no Recreio. Recreio era um bairrozinho, pouca gente, surgiu uma academia, o Ralph morava lá com a mãe dele, surgiu uma academia pertinho da casa deles com um tatamezinho. Daí o cara, queria botar jiu-jitsu, mas nenhum faixa preta na época, que eram poucos, se interessaria em dar aula no Recreio dos Bandeirantes, não tinha. Daí eu e Ralph conversamos com o Jean-Jacques, que era quem dava aula pra gente na época. O Jean falou, não, ó, fica lá vocês dois de instrutor, eu sou o responsável, mas vocês começam de instrutores lá. E a gente começou a dar aula.
assim, já estava quase marrom, vamos dizer. Aí começamos ali, eu já dou aula, eu sou faixa preta há 21 anos, dou aula há 23 anos. E o negócio foi crescendo. Daí, entendeu? Daí, recreio, daí vim pro Novo Leblon, dei aula com Big Head uma época, dei aula com Soca uma época. Daí já depois com o Leão Teixeira, ainda na faixa marrom, lá atrás, fui instrutor na academia dele. Fui aprendendo. Na realidade, a minha intenção nessa época não era ganhar dinheiro e nem dar aula, era aprender a dar aula, eu era um estagiário. E na faixa preta comecei a dar aula com o Renzo na Gracie Ipanema. Depois morei no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e foi indo. Cara, o jiu-jitsu hoje é muito comercial. Eu vejo assim, as pessoas falando, o jiu-jitsu qualquer um pode fazer. Eu acho que o jiu-jitsu qualquer um pode fazer sim. Mas tem que ser uma pessoa que gosta de luta. O jiu-jitsu é uma luta. Tem um contato físico. Existe a maneira de fazer minimizando a possibilidade de se machucar e tudo. É o que a gente tenta fazer na academia. Eu tenho aluno aqui de 4 anos, tem até um com 3,5 que a mãe insistiu para começar, até 70 anos de idade, treinando diariamente. Tem um seu Antero aí com 68 anos. E, assim, dá para todo mundo fazer, mas a pessoa tem que gostar de luta. Uma das coisas atrativas que eu vejo, que é pouco falada no jiu-jitsu, é a perda de peso, qualidade de vida. Sabe? Assim, eu tenho muitos alunos que perderam muito peso com o jiu-jitsu, com a atividade física, aprendendo, conversando, a conversa de academia, assim, aprende a se alimentar melhor. O lifestyle mesmo do jiu-jitsu, acho muito saudável. Eu acho que isso é uma boa coisa para se vender no jiu-jitsu, lifestyle saudável. Mas a pessoa precisa pisar a primeira vez para ver como é que é. O MMA atraiu muita gente, assim, voltou, acho que deu mais um boom no jiu-jitsu de novo aí. Mas só fica quem gosta mesmo, entendeu? Aquele cara só empolgado que gosta de ver na televisão, vem, faz 2 meses e some. Então, quando o cara que fica pra mim é o cara que está preocupado com a saúde, com um lifestyle mais tranquilo, assim. Apesar de eu dar aula há muito tempo, de eu ter sido competidor e gostar de competição, eu incentivo, mas a maior parte dos meus alunos não é competidor, acredito que a maioria das academias. Mas eu tenho a garotada que compete, eu tenho, assim, os destaques. O Rafael Pereira, que foi campeão mundial ano passado na marrom. O Bruno, que já foi campeão 2 vezes na azul, hoje em dia é faixa marrom também, tem ganho campeonato estadual, essas coisas. Bruno, Rafael tem a garotada na faixa azul, que está indo bem. A Larissa, que ganhava tudo na faixa azul, agora ela é faixa roxa, ela tem 18 anos. A Camila, faixa azul também, a menina que é a esposa do meu professor aqui do Weber, ela é nova no jiu-jitsu, quando estava começando a se destacar, ela teve filho, engravidou. Agora o filho dela está com 2 anos, ela está começando a se destacar de novo, já está empolgada de novo. Então, assim, não são muitos, mas tem a garotada que gosta de competir e tem se dado bem nas competições. Eu tive, durante 12 anos aí, fiquei à frente da equipe de MMA. No início era Gracie Barra, né? E daí depois a gente mudou o nome, mas a equipe ficou praticamente a mesma. E eu participei bastante, fui muito, assim, o Babalu foi um dos caras que mais se destacou na época, eu acho, chegou a disputar cinturão com o Chuck Liddell, o Pé de Pano fez algumas 4 ou 5 lutas no UFC, teve pessoal lutando no Japão, Europa, eu sempre tive com eles. De 1 ano e meio para cá, 2 anos, eu tirei o foco do MMA, hoje em dia minha equipe é só de jiu-jitsu, mas como a gente tinha um vínculo muito forte, eu ainda estou com o Rafael, o Braga Neto agora está no UFC, ele não treina assim, o MMA comigo diretamente, mas eu estou acompanhando, a gente está sempre trocando ideia e acompanhando o treinamento deles. E o Rafael está com um destaque grande, é um cara que tem 13 lutas no UFC e está aí, vamos ver, vai para mais uma agora. Se Deus quiser, vai lutar pelo cinturão em breve. Cara, a pessoa, eu acho que é importante hoje, essas lutas do Confere, acho que eu vi os que eu participei ali, que eu tive a oportunidade, resgatou um pouco o jiu-jitsu um pouco mais ofensivo, o jiu-jitsu de competição, mas um pouco mais jiu-jitsu mais verdadeiro.
não aquela negócio de ficar fazendo uma vantagem, essas coisas. Então acho que é isso, quando for procurar o jiu-jitsu, procurar uma boa academia, tem vários, em todos os bairros tem, um bom professor, e seguir treinando forte. Quem gosta de competir, compete, quem não gosta, assiste.